Falar o Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 17, qual é o tema da campanha, né? Fala sobre Elias e a viúva de Serepta, né? Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim, no verso 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Amém. Esse é o tema da campanha, né? A farinha da panela e o azeite da botija não vai faltar. Agora nós vamos, aqui fala sobre a multiplicação, né? Está multiplicando, né? A farinha da panela foi multiplicado, o azeite também foi multiplicado. E nós vamos agora para o livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja o nome de Jesus. Diz o livro de 2 Reis, capítulo 4. Vai falar sobre Eliseu, que aumenta o azeite da viúva. O livro de 2 Reis, capítulo 4. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra então? Diz a palavra do Senhor assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Amém? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Amém. Essa palma foi para o pastor Renato ou para Jesus? Então tem que ser mais forte, né? Jesus, ele merece muito mais. Muito mais do que isso que vocês estão batendo palma, ele merece muito mais. Porque ele é digno de honra de toda glória. E nessa noite nós estamos aqui no encerramento desta campanha. E quando nós olhamos para esta campanha, nós olhamos aqui que fala lá no tema da campanha sobre a mulher da Sarepta. E esta mulher lá, ela tinha faltando as coisas para ela. Não tinha quase nada dentro de casa. Tinha simplesmente um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite. E era o pensamento dela, o que era? Era fazer um bolo para ela e o filho dela, para que eles comer e morressem. Então, pastora Sebastiana, pastor Otávio, pastor Célio,
irmão Anivaldo, padrinho, os demais irmãos, irmã Lourdes, irmã Ana, os demais irmãos que estão aqui. Quando hoje eu estava meditando nessa palavra, pastora, como a senhora disse aqui em cima do altar, esta palavra aqui, ela fala que quando ela pensando em fazer o bolo para ela e o filho dela, quando chega o homem de Deus e diz para ela fazer para ele um bolo pequeno, para ele comer, para ele se alimentar, porque ele foi enviado por Deus para sustentar aquela família. Mas ela responde para ele: tenho simplesmente um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite, vou fazer um bolinho pequeno para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Ela já analisou assim: nós vamos comer esse bolo e vamos morrer. Aí me veio que essa campanha foi iniciada uma morte. Porque fala que ela ia fazer aquele bolo para poder comer ela e o filho dela e morrer. E Deus recolhe o nosso amado irmão saudoso, missionário Silvio, que foi o que o missionário tocou no coração dele para fazer a abertura da campanha com esse tema. Então veja o trabalhar de Deus, Mas aí nós olhamos aqui para esta mulher aqui, que ela fala aqui, essa mulher do azeite da viúva, que essa mulher do discípulo do profeta, ela clama a Eliseu dizendo para ele que o marido dela, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegando o Criador para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Quando ela fala para este homem Eliseu, ela está falando aqui porque o esposo dela, quando morre, deixa uma dívida na responsabilidade desta mulher. E ela ali preocupada com a situação das dívidas que tinha ficado, e mais ainda por poder perder os seus 2 filhos para o credor, porque ela dependia daqueles filhos para poder ajudar ela no sustento do dia a dia da casa. Mas ali naquele momento o Criador vem falar com ela: olha, eu vim aqui porque seu marido faleceu e ele deixou uma dívida comigo, e eu preciso receber essa dívida, eu preciso receber o que ele deixou, porque aquele homem ficou endividado, o esposo dessa mulher, porque ali quando ele estava sustentando aqueles homens no vale ali, a custa de água e pão, ele começou a endividar, e a dívida não foi pouco, foi alta, em ponto que o Criador foi para receber a conta. Mas ali quando ele chega e fala com ela, ela fica sem saída por ela. Mas quando a pessoa tem no coração a intimidade com Deus, as coisas mudam. Precisa de ter intimidade com o Senhor, porque se você não tiver intimidade com Deus, nada acontece na tua vida. Não importa como você está passando, o que você está enfrentando, o que acontece, mas o que é importante é que você tem que ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus é você falar com Ele na hora das suas necessidades, na hora dos seus problemas, chegar aos pés do Senhor e falar com Deus, explicar para Ele, contar para Ele o que você está enfrentando. E eu não sei como você tem passado essa semana, durante esses dias, qual foi o tipo de situação qual você está enfrentando hoje, como foi seu dia. Mas Deus conhece, Deus sabe por que você está aqui nessa noite. É algo que você precisa de Deus, como essa mulher precisava que algo acontecesse na vida dela. E ela naquele momento, naquela situação, ela fica pensando: mas eu acabo de perder o meu marido e vou ter que perder os meus 2 filhos. Eu preciso desses filhos para me ajudar. Porque naquele tempo, como vocês sabem, as mulheres não podiam trabalhar, não trabalhavam. Alguém tinha que sustentar. Se perdesse o esposo, alguém tinha que ter alguém para sustentar. Seja um filho, seja da família, um irmão, qualquer um tinha que cuidar. Os pais
era responsável. Não é como o dia de hoje, que vocês saem para a luta, saem para a batalha, vocês sustentam o lar, vocês sustentam a casa, vocês hoje são dependentes de Deus e de vocês. Mas naquele tempo não, as mulheres já eram diferentes. Então nós olhamos aqui que o Criador não quis nem saber, não se preocupou com a situação daquela mulher. Como nos dias de hoje, irmão, muitas pessoas não querem se preocupar com o teu problema, não. Ninguém está nem aí com a situação sua, não. Pessoas que hoje em dia, a maior parte é cada um para si. Mas nós que servimos a Deus, temos que preocupar um com o outro. Temos que ter preocupação um com o outro. Precisamos de ter preocupação. Porque às vezes a pessoa está passando pela situação e ele procura você para poder conversar, para poder desabafar e quer ouvir uma palavra, quer que você fale alguma coisa para ele, para ela, quer que você dá uma orientação. Como essa semana mesmo eu tive, né, uma pessoa veio me procurar a respeito da situação dentro da casa deles, né, problema de família. Chegou em mim, não é ovelha nossa, né, mas é pessoas que confiam. Chegou em mim, falou: pastor, eu preciso do senhor me dar um conselho para mim, porque minha situação dentro de casa está assim, assim, assim. No momento eu pensei, falei: mas por que não procura o pastor dele? Né? Me procurou eu. Eu falei: ó, irmão, eu vou responder o que está dentro da palavra. Eu vou pedir a direção do Espírito Santo e vou te responder as suas perguntas, né? Tive que falar. Aí ele falou, depois ligou para mim, passado 2 dias, ligou para mim e falou: ó, pastor, foi boa a nossa conversa, porque graças a Deus que dentro de casa as coisas melhorou. Falei: amém. Falei: tudo para a honra e glória de Deus, porque nós não somos nada. Se Deus não agir na nossa vida, nós não somos nada. Mas só que nós somos separados, escolhidos pelo Espírito Santo para poder aconselhar às vezes as pessoas. Pegue. Nós temos que ter um pouco de sabedoria. E nós olhamos para essa mulher, vemos a situação dela, a situação difícil. E ela precisava de um conselho de alguém para ver o que ela ia decidir na vida dela. Porque jamais ela queria ficar sem seus filhos. Porque eles tinham que ficar 7 anos e meio. Porque aí eles tinham que ficar 15 anos, mas como era 2, era 7 anos e meio, os 2 daria 15 anos. Ela ia ficar 7 anos e meio longe dos seus 2 filhos. Já pensou? Qual é a mãe ficar longe dos filhos? Não, né? Ainda mais na situação dela. Mas é quando olhamos, vemos que ela diz para ele que o marido dela, o servo, morreu. E ela diz: mas você sabe que ele temia o Senhor. Ele era temente a Deus. Ele era temente ao Senhor. Então, como ele era temente a Deus, ela precisava de alguma coisa da parte de Deus também. Precisava de alguma coisa, que Deus fizesse alguma coisa naquela situação. Como nós que estamos aqui, precisamos de algo da parte de Deus, porque nós somos dependentes do Senhor. Todos nós dependemos de Deus. E ela ali não era diferente.